incumbiu da tarefa de finalizar a pergunta de número 145 do nosso Catecismo Maior. Quem tiver, pode abrir aí na página 457. Eu fiz os slides aí para ajudar de novo aqueles que não têm aí o documento da nossa igreja. Mas antes eu queria orar mais uma vez para a gente começar. Eu vou fazer essa oração. Deus Santo, Pai Eterno, te damos graças por esse dia santo, por esse dia separado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor Deus mostra o teu amor para conosco no fato de nos salvarmos sem termos qualquer merecimento, muito pelo contrário, Senhor. E também por ter feito esse dia, Senhor, para que o teu povo fosse edificado, fosse santificado, Senhor Deus, que possamos gozar dessa bênção e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, nos dá um coração reverente e atento e que teu Espírito possa, pela tua graça, agir em nós para que possamos cada dia mais nos parecer com o teu Filho, nosso Salvador e nosso Redentor, no nome de quem oro. Amém. Então eu vou ler novamente a pergunta 145, que diz o seguinte, dando continuidade ao 9º mandamento. Quais os pecados proibidos no 9º mandamento? Eu vou ler a resposta toda, mas aqui no slide está a parte que a gente vai estudar apenas. Diz o seguinte, a resposta, na verdade, quem eu venho trabalhando com vocês, que ela é maior do que isso, né? Lá na página 457 do Catecismo comentado, diz o seguinte: os pecados proibidos no 9º mandamento são suspeita maligna, sentir inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outrem, esforçar-se por ou desejar depreciá-lo, regozijar-se com a ignomínia e desonra deles, o vilipêndio escarnecedor. Aí, a partir de agora, a parte que a gente vai estudar. A admiração apaixonada por outrem, a quebra de promessas lícitas, negligenciar as coisas que são boas para a reputação e praticarmos ou não resguardarmos a nós mesmos e a outros, no que depender de nós, daquelas que causam má reputação. E aí, sem mais delongas, a gente já vai abrir os textos das Escrituras que fala a respeito da admiração apaixonada. Como e o que isso quer dizer? Como quebramos esse mandamento agindo dessa forma? Vamos abrir lá no livro de Judas, versículo 16. Diz o seguinte, em Apocalipse 16, ó. Judas, versículo 16. Alguém pode ler para mim, por favor? Os pais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive falando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então o contexto é o seguinte aqui do livro de Judas. Esse irmão encoraja os seus irmãos a batalharem pela fé cristã, fecharem os seus ouvidos para aquilo que dizem os falsos mestres, que, dentre outros pecados, praticavam esse pecado da bajulação, que está dentro dessa questão de admiração apaixonada. É interessante essa questão, né, que é colocada aqui no nosso símbolo de fé, porque essa admiração apaixonada por outrem, ela quebra desse mandamento porque ela não traduz a verdade a respeito de uma outra pessoa, promovendo exaltação dessa pessoa de maneira exacerbada, desproporcional, injusta e mentirosa. Nesses 3 pontos, há a quebra do 9º mandamento, promovendo, então, o falso testemunho. Se a gente pensar nesse mesmo texto aqui, lá no versículo 16, no finalzinho, diz assim, ó, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, o que a gente vê geralmente é exatamente isso, né? A pessoa, geralmente, ela é bajuladora com o objetivo de
conseguir algo em troca, né? No trabalho geralmente é uma promoção, no meio dos amigos da escola é popularidade, né? Na grande maioria das vezes, quando a gente bajula alguém, em primeiro lugar, nós estamos querendo algo em troca por isso, né? Vamos abrir agora lá em Atos 12, 22. Ainda para fechar o raciocínio a respeito de como quebramos o 9º mandamento, tendo admiração apaixonada por outro. Atos 12, versículo 22. Aqui diz respeito da morte de Herodes. Eu vou ler a partir do versículo 20, para a gente entender um pouquinho o contexto. Diz o seguinte... Atos 12, 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. Então, nesse caso, o pecado do povo de Tiro e Sidom foi dar ao rei Herodes um título que a ele não pertencia, de Deus, né? E o que a gente percebe nesse contexto é que o povo precisava da reconciliação, porque eles precisavam ter um bom relacionamento com Herodes, porque a sua terra precisava de sustento esse de determinados alimentos típicos da necessidade do povo de Tiro e Sidom, que só tinha na terra do rei Herodes. Então, o que eles fizeram? Eles bajularam o rei em troca desse benefício, né? E aí, eu queria fazer a seguinte aplicação para a gente, né, como igreja. Nós muitas vezes bajulamos o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente cria os nossos filhos de maneira que eles tenham um bom emprego, para que eles sejam bem vistos na sociedade. Nós oramos a Deus constantemente por isso, sem ter o objetivo bíblico verdadeiro de que o nome do Senhor seja glorificado através disso, né? Muitas vezes queremos a reconciliação com o Senhor por conta do nosso pecado, com medo do juízo e justiça divinos, nos submetemos à sua lei por amor aos seus benefícios decorridos dessa lei, glorificamos o seu nome, enchemos nossas bocas e enfeitamos as nossas orações, tudo isso para conseguir benefícios. Isso de fato não é um louvor verdadeiro ao Senhor, não estamos de fato servindo ao Senhor, mas bajulando o nosso rei para conseguir algo em troca. E nesse caso de Atos, né, a gente vê que o objetivo de fato, o que o povo na verdade fez foi roubar do próprio Deus um título que pertence apenas a ele, que é o título de Deus, né? Esses homens deram àquele homem, a Herodes, o nome que está acima de todo nome, que é o nome do nosso Deus. Mais uma aplicação a respeito dessa adulação a outros, a essa paixão exacerbada, é a seguinte: às vezes a gente ouve por aí, né, a seguinte frase de que a oração do pastor tem poder. A gente ri disso no meio reformado, mas muitas vezes na prática a gente age assim, né? Então, a gente recorre ao pastor e fala: pastor, eu preciso que você ore por mim, e de fato a gente se sente aliviado justamente porque a gente só fez o pedido, pronto, agora o pastor vai orar e as coisas vão acontecer, né? De certa forma, isso é uma exaltação intrínseca ao pastor por seu ofício, e a gente faz isso. Eu já fiz isso algumas vezes, né? A gente ignora o sacerdócio universal. Então, ao invés de chegar para um irmão, não que seja errado, né, falar com o pastor, mas a gente conhece a intenção do nosso coração, a gente dá ao pastor, né, não só nessa questão da oração, em outras questões também, um título, uma posição de soberania que ele não
tem, né? Então, como eu falei, ignoramos o sacerdócio universal dado a Deus em Cristo por seu Espírito e recorremos ao pastor como aquele único que o Senhor ouvirá, ou como se ele tivesse poder para de fato fazer com que a nossa vontade, sendo lícita ou não, seja ouvida diante de Deus. Na prática, nós clamamos como os homens de Tiro e Sidom, dizendo que essa não é a voz de um homem, mas é a voz de Deus. E aí eu queria ler, para finalizar esse ponto, o comentário do Gerhardus a respeito do que é a admiração apaixonada. Ele diz o seguinte: eu prefiro ler aqui, porque se estiver errado ali eu não me enrolo. O que é admiração apaixonada? Essa expressão significa a devoção cega e insensata a uma pessoa, de maneira que a exaltamos e a honramos extravagantemente, muito além daquilo que em verdade é digna e sem levar em consideração os fatos reais sobre a sua vida. A admiração apaixonada é uma atitude mental que conduz ao pecado da adulação ou a tola e extravagante expressão de louvor a alguém. E aí, como eu citei o exemplo, né, da oração do pastor que tem poder, a gente vai a ele justamente porque a gente crê que o Senhor só ouvirá a oração, porque ela foi feita pelo pastor e, de novo, com o objetivo de conseguir algo em troca. Então, por mais que às vezes a gente peque contra, vou deixar você falar, a gente peque contra o nosso irmão, esse pecado, como a gente já viu também outras vezes, é cometido primeiramente contra o Senhor, mas tem sempre em primeiro lugar a honra ao nosso próprio nome, ao nosso próprio benefício. Pode falar, João. Essa situação que você falou ali, principalmente no texto da questão de Herodes, me faz fazer uma relação muito clara com o que a gente tem na igreja, vamos dizer assim, igreja cristã atual brasileira, como esses canais de televisão, essas igrejas assim que tem ali na suburbana, igrejas pentecostais, que são pessoas que trazem para si títulos, e aí eu acho que é um pecado duplo igual de Herodes. Tanto que Herodes morreu não por causa do povo, Herodes morreu por causa dele. Isso é pecado. Que ele não deu glória a Deus por ter essa proteção. E eu acho que, cara, isso se encaixa muito na situação, porque assim, são pastores que se designam bispos, discípulos, apóstolos, semideuses praticamente, que recebem a adoração praticamente dos seus fiéis e dizem que têm poderes inimagináveis e perdoam pecados e assim, é praticamente o que a gente tem aí. E querendo ou não, eles se retroalimentam, porque assim, criando divindade para si mesmo e o outro, tipo, adorando essa divindade, e é exatamente o que você falou, tanto que assim, você vê nessas igrejas que praticamente só o pastor tem poder. Tem tipo 50 diáconos, tem 100 diáconos rodando pela igreja, mas aí a oração do pastor derruba a gente, a oração do pastor faz não sei o quê, bota o seu copo ali de água e a bandeira seu. Então assim, é praticamente isso personificado que a gente tem atualmente. E isso que você falou se encaixa exatamente aqui no que o Gerhardus fala a respeito de admiração apaixonada, né? Devoção cega e insensata a uma pessoa, de maneira que a exaltamos e a honramos extravagantemente, dando um título a esses caras como título de apóstolo, né, que eles têm. Bom. Isso, de certa forma, vem corrigindo outro pecado. E, dá o exemplo aí de Herodes, né? Você deixa, você tem uma admiração apaixonada por alguém e devolta a ela uma admiração acima do que assim, ela merece. Você deixa de dar glória a Deus por determinadas coisas, passa essa glória que tem sido dada a Deus para as pessoas. Exatamente. Ainda tem outros dois dias, são vários pecados que você quer oferecer. Vai chamar um, chama outro. Eu ia comentar algo em relação a essa teologia, que é colocando a criatura no lugar da criatura. E aí a gente vai para o segundo ponto. O
pecado de quebrar promessas e votos lícitos. Vamos abrir lá em Romanos 1, versículo 31. É isso mesmo. Romanos 1, 31 diz o seguinte, esse capítulo é muito famoso, né, de Romanos 1. Eu vou ler a partir do 28, mas o nosso foco de fato é o versículo 31 mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Nessa lista aí você quebra várias vezes o 9º mandamento, né, como a gente já estudou. Desobedientes aos pais. Aí o versículo que o documento fala pra gente, né, 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Talvez pra gente não fique tão claro por conta a palavra não é tão comum, né? Mas pérfido significa aquele que falta a fé jurada, desleal, traidor. Algumas traduções, e algumas em inglês inclusive, elas dão a seguinte tradução à palavra pérfido: transgressores da aliança, né? A aliança tem a ideia de um voto que você faz também. E essa ideia de transgressores da aliança vai ser importante para a gente desenvolver a ideia desse ponto. A respeito disso, Matthew Henry diz o seguinte: um voto feito ao homem é uma obrigação ligada às propriedades, mas uma vez que o voto é feito para o Senhor, esta é uma obrigação ligada à alma. A ordem dada é que estes votos sejam executados de forma consciente. Não podemos quebrar a nossa palavra. O voto é uma ordenança de Deus. Se fizermos um voto com hipocrisia, profanaremos esta ordenança. Aí ele cita o texto de Eclesiastes 5, versículo 5, que diz o seguinte: melhor é que não votes do que votares e não pagares. A gente vai ver outro texto aqui na frente de Mateus, que vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas eu me lembrei de votos que a gente faz constantemente aqui no meio do povo de Deus, como os votos do batismo, que os pais fazem diante de Deus, diante da igreja, as responsabilidades que ele tem diante daquela criança, para com aquela criança diante do Senhor, e os votos que a gente faz também na nossa pública profissão de fé. E a gente precisa lembrar que esse nosso voto que nós fazemos é diante do Senhor. Eu queria citar um exemplo que a gente até compartilhou lá no grupo dos jovens essa semana da nossa igreja, do pastor, na verdade, ex-pastor Joshua Harris, que apostatou da fé. Eu fiquei muito triste, principalmente pela maneira como ele se colocou lá na rede social dele, né? Eu não conhecia tanto ele, na verdade, só conheço um livro dele, algumas outras pessoas de confiança me indicaram bons livros dele, mas ele era uma referência para muita gente, né? E aí eu me lembrei, né, pensando a respeito do voto, eu me lembrei que ele, como pastor e como cristão, ele fez votos diante do Senhor, né? E que o Senhor vai requerer isso dele no dia do Senhor. A gente ora para que ele de fato se arrependa, né, do seu pecado, de que a sua cegueira, de que ele volte a enxergar, né? Mas isso é muito sério. No dia do Senhor, no grande dia do Senhor, o Senhor vai requerer isso dele e vai requerer isso de nós também. Esse é um voto que ele fez diante do Senhor. E se ele não cumprir, né, se a graça de Deus não estiver sobre ele, por Cristo, a justiça de Cristo não estiver sobre ele, consequentemente ele não será perdoado e sofrerá consequências gravíssimas por não cumprir esse voto. Para desenvolver um pouquinho mais essa ideia, eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 5, acho que esse texto não está aqui não, Mateus 5, 33 a 36, falando um pouquinho mais a respeito dos votos, porque às vezes a gente não faz isso com tanta frequência, o que é
até bom, né? Como a gente viu, os votos são feitos diante do Senhor, mas é importante a gente ter uma ideia do que isso significa e da importância disso, né? Lembrando que o princípio central do nono mandamento é o ódio à mentira, e toda vez que a gente descumpre um voto, a gente está, de fato, mentindo e descumprindo com a nossa palavra. Mateus 5, a partir do versículo 33, diz o seguinte: também ouvistes o que foi dito aos antigos. Deixa eu abrir aqui, porque eu vou querer ver um outro verso. Mateus 5, 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Às vezes a gente pode ler esse texto aqui desatento e achar que, na verdade, o Senhor está proibindo definitivamente que se faça fotos no meio de Deus, mas se a gente olhar, por exemplo, no versículo 21 e 22 do mesmo capítulo, diz o seguinte: é o Senhor Jesus dando instruções ao seu povo, né, no Sermão do Monte. Esse capítulo é muito conhecido, e aí ele dá novas aplicações aos mandamentos, né, e na verdade é isso que ele está fazendo no versículo 30, a partir do versículo 33. No versículo 21, ele fala isso a respeito do mandamento de não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí no versículo 22 ele dá uma nova aplicação ao mandamento: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, na verdade, aqui no versículo de Mateus 5, ele não está proibindo o povo de Deus que se faça um juramento. O que acontecia naquele contexto é que muitas vezes, às vezes a gente até faz no nosso meio de brincadeira, né? Que a gente jura pela minha mãe morta, a gente faz juramentos de maneira irreverente, a gente faz juramentos que são sempre diante do Senhor, porque a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E na verdade o ponto central de Mateus 5, pelo menos, é com relação a não profanar o nome do Senhor. Porque qual é a ideia aqui? Que quando você faz um juramento para o Senhor, você, ao não cumprir o juramento, você está quebrando o terceiro mandamento. Aí olha o que Matthew Henry diz a respeito. O que acontecia nesse contexto é que se fazia votos envolvendo o nome do Senhor Deus de maneira irresponsável. O Senhor Jesus quer ensinar que, caso haja necessidade de um voto, o seu santo nome não deve ser envolvido. E as pessoas faziam isso, como eu citei agora, eu juro por Deus, né? Porque ele não tomará para o inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí ele cita a história de que antigamente as pessoas findavam o seu juramento, diziam, e colocavam o nome de Deus, né? E assim faça Deus. Aqui, nesse texto de Mateus, está sendo proibido juramentos intempestivos, em momentos inapropriados, ou juramentos desnecessários. E aí, apenas para fechar essa questão dos juramentos, Matthew Henry mesmo, ele dá 3 conselhos para o povo de Deus. Ele diz que não devemos jurar, a não ser que sejamos obrigados a isso. Aí eu dou o exemplo da pública profissão de fé, onde fazemos juramentos diante do Senhor, do batismo. Eu vou passar a palavra para você. Não devemos jurar superficial ou irrelevantemente, como em conversas do dia a dia, e devemos evitar fazer juramentos, uma vez que será obrigação nossa diante do Senhor cumprir esse mandamento, esse juramento. Pode falar. Tem um outro detalhe também, que ao longo desse sermão, Cristo vai pegando mandamentos e ordenanças que o povo deveria cumprir e mostra como que aqueles ensinamentos que estavam sendo passados, eles não eram os ensinamentos corretos, não eram os ensinamentos que a palavra de Deus exigia na sua totalidade. Por exemplo, ele pega o de não matar. Então, ele explica que o pecado não é só você matar alguém, mas é você injuriar uma pessoa, mesmo que por palavras.
por exemplo, o pecado do adultério. Não é só você adulterar, mas é você olhar para uma pessoa com intenção impura. Então, ele estava mostrando o tempo todo como que os ensinamentos que eles vinham recebendo não representavam na sua totalidade a lei de Deus. Né? A lei de Deus é muito mais rígida do que aquilo que eles vinham praticando ou ensinando. E aí, nesse caso, ele fala que porque a ideia pelo menos que dá é que eles se utilizavam desses juramentos de forma indevida também, mas que eles apenas praticavam o que eles diziam se jurassem no nome de Deus, pelo céu ou por Jerusalém. E aí depois ele diz seja a sua palavra sim, sim, e não, não. Ou seja, você não precisa ficar jurando para você fazer o que você deve, né? Ou você obedecer a palavra de Deus nesse sentido, tudo que você disser, você fazer de acordo com o que você disse. Né? Porque eles diziam uma coisa, mas faziam outra. E aí colocavam o peso do juramento para justificar o que eles diziam. Mas aqui o que Cristo está mostrando é que a exigência da palavra de Deus é muito mais séria do que você simplesmente cumprir o que você fala só quando você jura em nome de Deus. Então você cumprir o que você fala também. Pode falar. Eu também acho sério duas coisas, né, assim, que dá para fazer uma aplicação com relação a isso, né? A primeira é o casamento mesmo, né? Porque no livro de Malaquias, capítulo 2, lá no versículo 14, vou ler o texto só para dar um contexto, ele fala: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. 14. Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então você vê que a gente vive, né, dentro da igreja moderna, né, contemporânea, você vê que é separa a casa, as pessoas não têm a seriedade do voto, que também, como a gente falou, né, um abismo chama o outro. Você mentiu, você quebra um nome, você quebra o terceiro, porque foi feito em nome do Senhor. Você fez um voto, né, com a sua esposa, com a sua, né, com a sua, enfim, com a pessoa que você vai viver a partir de então, e você acaba desprezando completamente isso. Então, desprezando o nome do Senhor, que foi feito cada vez em nome do Senhor, e no nono mandamento que você mentiu. E a aplicação mais próxima até da nossa denominação é o que os oficiais da igreja fazem com relação aos símbolos de fé. O que a gente viu aí no último Supremo Concílio, e provavelmente a gente vai ver com mais recorrência, é porque as pessoas, os oficiais, eles juram mesmo. A gente vai ver aí em posição de mão de Marcos, eles vão falar aqui, né? Vão falar, então você subscreve perante a congregação em nome do Senhor também os votos. E aí eles ficam querendo, né, remendar aí agora a função de fé, né, as perguntas de catecismo, sempre com esse viés, desprezando o juramento, né, o voto que eles fizeram perante a igreja do Senhor e ao Senhor da igreja. Então, tem essa seriedade também, que às vezes as pessoas vão banalizando, né, os votos. E o fato da gente não ter esse costume faz com que a gente perca de vista a importância de fato que esses votos, que fazer um voto tem, né? Às vezes a gente olha para o voto de casamento, vou dar o voto para minha esposa, né? Ali no momento, que lindo, né? Mas é uma coisa muito séria também, né? É um voto diante do Senhor. Vocês estavam falando aí sobre quebrar um mandamento, por consequência quebrar outro. A gente aprende muito isso aqui no Símbolos de Fé, né? Estudando os 10 mandamentos. Então, conforme a gente vai estudando, aí a gente tem condições de fazer isso, porque a gente já está há muitos anos estudando Símbolos de Fé, a gente vê, né, que um pecado, ele tem por consequência outros, né? Ou a raiz daquele pecado tinha outros, né? Tem um artigo muito interessante que eu vou até citar agora, do Mark Jones, falando, na verdade são 2, como Adão quebrou os 10 mandamentos no jardim e como Cristo cumpriu os 10 mandamentos no jardim. E aí é muito interessante porque ele abre a sua mente, como os Símbolos de Fé também fazem até melhor, né, do que o Mark Jones fez. Obviamente que ele bebe dessa fonte também. Mas para a ligação dos mandamentos, né? Os mandamentos estão diretamente ligados, justamente porque a transgressão é contra um único legislador, né? E, enfim, está diretamente ligado. Eu queria fazer uma pequena, não sei se é aplicação, né?
Mas eu queria mostrar para vocês como Cristo cumpriu esse nono mandamento. Aí você está novamente o texto do Mark Jones, e por isso que eu falei sobre aquela tradução lá no texto de Romanos, que falava sobre os pérfidos serem transgressores da aliança. Tá aí o fato, esse fato mostra como Cristo cumpriu perfeitamente esse mandamento. O Mark Jones diz o seguinte a respeito do nono mandamento, aquele artigo que eu falei. Ele diz: Senhor Jesus guardou o nono mandamento. Ele sempre falou a verdade, porque ele só falou as palavras que o Pai havia dado a ele. Aí ele cita João 12, 49. Ele defendeu a verdade porque ele é a própria verdade. Ele cita o texto de João 1, 14, 17. Ele não bajulou. Ele cita o texto de Mateus 23. Nem falou a verdade fora de tempo, nem ocultou a verdade. Mateus 26, 64. Então, a gente vê, né? Cristo não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele fez um voto de obediência ao Pai, né? E graças a esse voto que ele fez, né, nós temos, de fato, paz com Cristo. E é essa ideia lá que o texto de Romanos dá na palavra pérfidos. O Rafael, acho que uns 2 domingos, ele citou, né, aqui a ideia do pacto da antiga aliança, da nova aliança. A gente precisa lembrar que o homem, quando Deus fez o pacto das obras, o homem não tinha condições de cumprir. Na verdade, ele até tinha o livre-arbítrio, o Senhor Deus tinha dado condições a ele de cumprir, mas uma vez que o homem caiu, ele não tem mais condições, como a gente viu também com Israel semana passada, de se achegar diante do Senhor. Então, o pacto das obras, ele não foi abolido, né? Por mais que nós sejamos salvos pela graça, né, e o pacto seja administrado de uma maneira diferente, como foi, ainda é requerido que se satisfaça essa justiça do Senhor Deus e que o pacto das obras seja cumprido. E por isso foi necessário o segundo Adão. Então, por conta desse pacto que Cristo fez com Deus Pai, por conta desse pacto, a graça, na verdade, dispensada ao povo da aliança. Só podemos nos achegar ao Pai pela graça, porque Cristo cumpriu sua obra perfeita e manteve o seu voto. Aí eu cito o texto de Mateus 6. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Pode falar. Eu só acho que uma coisa interessante que está no pouco do que ele falou, eu acho que, evidentemente, os julgamentos que são feitos diante de Deus, no sentido tipo, um voto aqui de um presbítero, um diácono, uma pessoa na profissão de fé, são o mais importantes diante de Deus, até porque você está ali abrindo a palavra, está demonstrando diante de alguém, mas eu acho que muitas das vezes a gente, como crente, não faz o que Jesus ordena no mandamento, que é tipo no seu dia a dia. Então, assim, se você se comprometeu com alguém que vai fazer alguma coisa, você fazer. E ali é um negócio que até está ali no texto, que provavelmente é do comentário de Johannes. Nós, como cristãos, não obedecemos nem os contratos que a gente faz. E aí eu vou dizer mais na questão financeira, questão, por exemplo, você fecha um contrato com alguém ou com uma prestador de serviços e você às vezes fica procurando brecha de sair. Você sabe as suas obrigações, você sabe que você fez, por exemplo, fechou uma TV por assinatura, você sabe que são 12 meses ali no contrato. Tudo bem que hoje em dia os contratos te abrem uma prerrogativa de você poder quebrar no meio, pagar multa, etc. Mas assim, você sempre busca um meio de sair daquilo ali. Você faz alguma coisa com alguém e fala assim, não, vou fazer, pode confiar em mim que eu vou estar ali. E você, em vez de, como é uma coisa para uma pessoa, você não coloca o mesmo peso. Isso. Então, assim, eu acho que isso, às vezes, a gente não pensa no nosso dia a dia. Tipo, qualquer coisa, seja a mínima possível de tipo, vou ali levar um lixo e você não levar, ou você deixar isso para outra hora. Tipo, coisas importantes, tipo, contratos de empresa por empresa, esse crente que tem empresas que são pessoas que devem, isso tem muito. Então, tipo, você se compromete financeiramente dizendo que vai pagar um fornecedor e não paga.
coisas desse gênero. E assim, eu acho que o erro de todos, desde os votos mínimos de coisas básicas, tipo essa de vou lavar a louça e não lavar, e lavar daqui a 2 dias, e tipo coisas mais que geram problemas, que podem gerar morte, pode gerar, tipo, a sua família ficar sem dinheiro, por exemplo, você prometer um dinheiro para alguém no empréstimo, você ter seus bens todos tomados. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, se pega a esses votos, entre aspas, muito mais importantes, mas a gente esquece, como o Lucas falou, que todos os votos são diante de Deus. Deus, principalmente para a gente que é crente, Deus está em todo lugar. Então, se a gente diz que é crente, a gente tem que cumprir com os nossos votos, sejam quais forem eles, sejam quais forem as consequências do cumprimento e do descumprimento deles. O Johanny vai falar sobre isso aí. Quando a gente vive dessa forma de praticar aquilo que a gente fala, se comprometer com aquilo que a nossa boca diz, no momento importante, a gente não vai precisar jurar por algo maior. Se a sua palavra é cumprida, você só precisa dizer que você vai fazer, que você vai se comprometer com alguma coisa. E as pessoas não só vão acreditar, como você vai fazer também. Isso é só realça a ideia de que realmente a palavra perdeu total significado, peso, né, importância aqui no nosso meio. Porque realmente a gente fala e não cumpre numa facilidade impressionante. Só uma questão cultural assim, interessante, eu não sabia disso. Eu vi uma vez ele é um investidor, né, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos. A consequência disso, às vezes, a gente sofre no nosso dia a dia. Por exemplo, ele falou, lá nos Estados Unidos, para você formar um contrato, tem um imóvel, você vai alugar, a minha assinatura é sua, não tem reconhecimento de firma, não tem cartório, não tem nada. A partir do momento que eu dei publicidade, eu assinei, você assinou, isso está valendo, é o império das leis. Então, aqui não, aqui a gente precisa sempre de um mediador, aí vai o despachante, essa figura que só existe no Brasil, porque a pessoa palavra não é nada, você assina ali, mas isso não quer dizer nada. Você precisa sempre de um terceiro para te comprometer perante o Estado, para você ver que, no fim, o Estado vai ir agigantando, mas muito por conta da nossa incapacidade de cumprir, né, o que a gente... E essa questão também, por exemplo, conta de luz, cartão de crédito, todas essas coisas, existem as taxas extras lá das pessoas que não pagam. Então, assim, muitas vezes você está pagando a mais para cobrir o monte das pessoas que se comprometem. Eu que sei disso. Mas para fechar essa ideia de como Cristo cumpriu o 9º mandamento, eu queria citar a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 8, a respeito de Cristo mediador, seção 5, que fala do benefício dessa obediência perfeita, do cumprimento desse voto para com Deus Pai. Diz o seguinte, Confissão de Fé, capítulo 8, seção 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável do reino dos céus. Então acho que é importante a gente lembrar disso, por exemplo, quando a gente der a nossa palavra. Porque Cristo cumpriu a sua palavra, nós somos salvos, né? Então é correto dizer que aguardar a aliança em lugar de seu povo, Cristo foi fiel ao seu próprio voto para com o Pai em favor da igreja. E aí a gente vai para o último, antes da gente ir para o último tópico, eu queria ler o comentário do Johannes, porque é errado quebrarmos os nossos juramentos e promessas lícitas. Ele diz o seguinte: somos moralmente responsáveis diante de Deus pelas nossas atitudes e Ele exige que cumpramos sagradamente as nossas promessas e votos lícitos. A Bíblia descreve o homem impiedoso como aquele que cumpre o seu juramento, mesmo com prejuízo para si mesmo, sem o modificar. Isto é, ele sustenta a sua palavra, mesmo quando sabe que isso lhe causará alguma perda financeira ou de outra ordem. Os seus contratos são mantidos, mesmo quando ele sofre algum prejuízo ao cumprir. Aí eu lembro do Senhor Jesus, pronto para ser sacrificado,
E ele diz ao pai, né, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que ele tinha um voto, ele sabia que cumprindo esse voto ele teria uma perda, um prejuízo muito grande, na verdade físico, humano naquele momento, né? Mas ele tinha um voto diante de Deus para ser cumprido e ele fez isso. E louvamos o nome dele por conta disso. E aí a gente vai para o último tópico, os pecados de negligenciar as coisas que resultam em boa fama e de envolver-se com as que causam má reputação. Vamos abrir lá em 1 Samuel 2:24, por favor. Primeira Samuel 2:24, falando a respeito dos filhos de Eli, diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 22. 1 Samuel 2:22 diz o seguinte: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Deus. Aí a gente vê a partir do versículo 12, né, esses crimes envolvendo o culto ao Senhor, né, envolvendo também a imoralidade relacionada às mulheres que serviam à porta da congregação. Então, esse texto passa a ideia de que eles negligenciam as coisas que resultam em boa fama, transformando aquilo que é bom, que é puro, o culto ao Senhor, a comunhão dos santos, como no caso das mulheres, à porta da congregação, e maculam isso com pecado. Eles usavam esses meios de graça, né? A gente vê a partir do versículo 12, eles não procedendo da maneira como era descrito. E aí lá no versículo 17 ele diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então eles negligenciavam as coisas que resultavam em boa fama, né? E, consequentemente, envolviam-se com as que causavam má reputação, como a gente vê. Vamos abrir agora lá em 2 Samuel 13. Versículo 12. Falando sobre o incesto de Amnon. 2 Samuel 13, versículo 12, olha só. Diz assim: porém ela, a gente conhece bem a história, eu vou dar uma recapitulada para vocês. Porém ela lhe disse, né, Tamar a Amnon: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Eu acho melhor eu ler um pouquinho o texto para vocês entenderem o contexto. Diz assim, ó: tinha Absalão, a partir do versículo 1, eu não vou ler todo, eu vou passando os versos. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon era filho de Davi, se enamorou dela. Aí lá no versículo 10 diz assim: então disse Amnon a Tamar: traze a comida. Amnon fingiu que estava doente para que ele pudesse ficar a sós com ela e forçá-la, né? Para forçá-la sexualmente. Então disse Amnon a Tamar, versículo 10: traze a câmara, comida à câmara, comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão. Versículo 11: quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Versículo 12: porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei
porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então aqui, Amnon, ele quebra esse mandamento no sentido de que ele não apenas viola a sua irmã, mas não a aceita por mulher posteriormente. Nessas condições, naquele tempo, a mulher era tida como rejeitada pela sociedade, porque ela teve relações antes do casamento. Então, se ele a tomou, né, e não tinha o relacionamento matrimonial com ela, era obrigação dele fazê-lo. Por isso que ela diz lá no versículo 2, não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, para onde iria eu com a minha vergonha? Então ele estava expondo, não estava expondo a ela ser considerada entre os desprezados e promovendo a má fama dela no meio do povo. E foi assim que Amnon quebrou esse mandamento. Alguém quer fazer um comentário? Vou passar para o livro de Provérbios, capítulo 5. Versículos 8 e 9. Provérbios 5, 8 e 9. Provérbios 5, 8 e 9 diz o seguinte: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Então, a ideia desse texto aqui é que é necessário promover a nossa própria reputação, uma vez que, como cristãos, como eu falei na última vez que estivemos aqui, nós carregamos o nome de Cristo. Então, essa é a ideia do texto. Uma vez que você está se expondo, por exemplo, ao adultério, como é o caso do texto, nós estamos nos colocando em uma situação que resulta em má reputação. Associar-se com os pecadores, sentar-se na roda dos escarnecedores, é dar ocasião para que transgridamos este mandamento. Eu tive no ensino médio uma amiga muito próxima. Eu estudei o ensino médio numa escola, do primeiro ao terceiro ano numa escola. O primeiro e o segundo ano nós fizemos juntos. E no terceiro ano nós fomos para turmas diferentes. E ela era de uma igreja pentecostal. E eu sempre conversava muito com ela a respeito da teologia reformada e tudo mais. Mas ela tinha um jeito masculinizado, assim, que era assustador. E antes de conhecê-la, inclusive, eu julgava ela, né? E aí eu dizia para ela: olha só, você precisa mudar esse seu comportamento. As pessoas, elas olham para você, te julgam por motivos óbvios, a maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, né? E naquele meio ali, eu estudei ensino médio numa escola pública, então era muito normal você ter pessoas assim, né, alternativas. E até que eu decidi, na verdade, eu fui obrigado a me afastar dela. Óbvio que quando estudamos juntos no terceiro ano, isso foi um pouco mais fácil. E aí eu conversei com ela, sentei e falei para ela: olha só, as pessoas estão falando de mim, as pessoas de fato me procuravam, falando dela, né, por conta do comportamento dela, por conta da atitude dela. Então, o meu comportamento naquele momento foi evitar situações que causassem má fama para mim, porque era o que estava causando, né? Uma vez que eu estava andando com ela, as pessoas falavam, não chegavam a me julgar, mas no sentido de que julgavam a ela, mas não a tinham como cristã por conta da maneira como ela se comportava. Então, a minha atitude foi se afastar, para que eu não me envolvesse com coisas que causavam uma má reputação. Aí vamos abrir o texto de Provérbios 6, versículos 32 e 33. Seis, 32 e 33 diz o seguinte: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Esse texto de Provérbios segue a mesma lógica do outro, né, que a gente
que a gente leu anteriormente. Mas eu queria fazer um acréscimo. É interessante que esse texto aqui no versículo 32 e no versículo 33 também, ele tem uma promessa, né? Tratando de um pecado que causa a má reputação, que é o adultério. E aí ele diz lá: achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Uma vez que somos a igreja de Cristo e Cristo é o nosso noivo, podemos fazer esse paralelo, porque as Escrituras fazem esse paralelo. Quando nos deliciamos no pecado, prejudicando o nosso relacionamento com o noivo, pondo em xeque a santa e pura reputação desse relacionamento, o seu ciúme excitará o seu furor e o noivo não terá compaixão no dia da vingança. Então, essa relação que eu estou fazendo aqui é relacionada ao pecado qualquer, né? A gente vê nas Escrituras esse paralelo sendo feito a todo tempo. Nós somos a noiva de Cristo, o Senhor Jesus é o nosso noivo. No versículo 34, que eu acabei não lendo, ele diz o seguinte: porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Então, uma vez que nós não guardamos esse nosso voto para com o nosso noivo, é isso que a gente pode esperar do nosso Senhor Jesus no dia do juízo. Não terá compaixão no dia da vingança. Dar testemunho da verdade, meus irmãos, é um ato de amor ao nosso Deus. Cristo veio dar testemunho de si, por ser Ele a própria verdade. Ou seja, ao nascer, a operar milagres, pregar, dar a sua vida por nós e ressurgir no terceiro dia, Cristo estava dando testemunho de si, da verdade. Somos chamados a amar este mandamento, porque ao obedecermos a este mandamento, estamos, assim como Cristo, dando testemunho da verdade. E aí eu queria finalizar esse estudo lendo Guerhardos mais uma vez. Ele pergunta o seguinte: qual é o nosso dever para com o bom nome ou a boa reputação, tanto nosso próprio quanto dos outros? Ele diz: devemos praticar e participar de coisas que resultem em boa reputação. Devemos evitar aquilo tudo que causa má reputação. Assim, temos o dever, tanto para conosco mesmos, como para com os outros, de procurar angariar um bom nome e evitar o contrário. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios 22, versículo 1. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu finalizo então o estudo aqui, meus irmãos, e lembrando mais uma vez, é sempre bom a gente, né, a segunda tábua da lei, ela sempre faz referência aos nossos irmãos, como a gente falou da última vez, mas é sempre importante a gente fazer esse paralelo com relação ao nosso Deus, né? Nós como igreja, principalmente essa questão da má reputação, como eu falei também da última vez, que nós temos a responsabilidade de promover o bom nome de Cristo, promover a glória do Evangelho, e quando a gente peca, a gente promove exatamente o contrário, quebra esse mandamento, desonra o nome do Senhor. Então, a gente aprendeu muito nesse nono mandamento, mas acho que de maneira resumida, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E como diz lá em Mateus, o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o ponto central de todo mandamento é sempre esse: o Senhor Deus em primeiro lugar, e ser o satisfazer a sua vontade, o nosso grande objetivo na vida. Vamos orar então para finalizar? Deus Santo, Pai Eterno, te damos graças por Cristo Jesus, porque olhamos, ó Pai, ao longo desses 9 mandamentos que estudamos até aqui, pormenorizadamente, percebemos, ó Pai, que dia a dia quebramos todos estes mandamentos. Precisamos da Tua graça, Senhor, precisamos da Tua misericórdia para viver de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus. Mas apesar de olhar para dentro de nós e perceber a incapacidade que temos de
de te agradar, de cumprir os teus mandamentos, olhamos ao mesmo tempo para o nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu, ó Pai, perfeitamente a tua lei, cumpriu perfeitamente o 9º mandamento, cumpriu o seu voto, Senhor Deus, promoveu a boa reputação do Evangelho de maneira perfeita, porque ele veio testemunhar de si e falava de si, que era a própria verdade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor se revela a nós e revela a verdade de que, apesar de nós, somos justos por conta de Cristo. Nos dá amor à tua palavra, amor aos teus mandamentos, e que, de fato, o conhecer os teus mandamentos seja, como diz lá o salmista, no Salmo 119, escudo para não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos a conhecer e amar, ó Pai, a tua lei, para que no momento da tentação sejamos fortalecidos pela tua verdade e que teu Espírito esteja conosco, nos acompanhando sempre, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor Deus de fato continue a aplicar, ó Pai, o que tem sido pregado, estudado aqui, e pedimos a tua graça também ao longo desse dia santo, que possamos te buscar em oração, que possamos, ó Pai, ouvir da tua palavra, meditar na santa palavra, almejando, ó Pai, o grande dia do Senhor, ansiando pelo grande dia do Senhor, ó Pai, mais do que um domingo que nos prepara para uma semana de trabalho. Nos dê, ó Pai, um domingo que nos prepara para a eternidade com Cristo Jesus. É o que te pedimos agradecidos em nome do nosso Salvador. Amém.